Olá, como vai você? Cada vez melhor? Que dia é hoje? O primeiro dia da minha, da sua nova vida? Uma alegria poder estar falando com você sobre o perfil do voluntário de prevenção e a metodologia do Educaí. Estamos fazendo a nossa formação à distância. Docilidade está presente no abraço que acolhe, no sorriso que acalma, na verdade das palavras, nos corações que aprenderam a amar, no toque suave das mãos que oram por você e por mim. Nós, voluntários, temos que buscar essa docilidade. A cada abraço que nós damos, a cada sorriso, quando temos que falar a verdade com firmeza, mas sem ofender, quando a gente ama o outro e quando ora pelo outro, nos toques que a gente faz, nas mãos que a gente entrelaça. Ser voluntário é deixar que o grupo de amor exigente, o grupo de apoio, faça a sua parte na minha vida. O grupo de apoio é poderoso, mas será ainda mais poderoso se nós vivenciarmos cada momento desse grupo de apoio e permitir que tudo que acontece dentro das reuniões, dentro desse grupo de apoio, realmente reflita e faça parte da minha vivência para gerar as mudanças positivas que nós esperamos. Toda vez que a gente deixa que o grupo de apoio faça essa mudança através do ouvir o outro, das partilhas, onde nós participamos das partilhas como um membro qualquer que está ali sentado, tudo isso quando nós fazemos e fazemos por completo, a nossa vida começa a modificar. Então, nós temos que aproveitar a força do grupo, de receber e dar ajuda. E com o tempo a gente vai vendo o quanto a nossa vida vai melhorando. Quantos de nós não somos testemunhos vivos do que o grupo já fez pela gente. Embora não seja uma regra, nós percebemos, detectamos nos voluntários, não só de amor exigente, voluntários em qualquer setor, algumas características em comum. E que a gente encontra nesses voluntários, e é isso que faz com que a gente possa contar a qualquer momento com o voluntário, devido a essas características que a maioria dos voluntários apresenta. Quais são essas características? Trabalho em equipe, coletividade, trabalhar em conjunto, disciplina para responder e atuar de uma maneira correta nos grupos, respeitando regras, colocando regras, humildade para enxergar no outro o diferente da gente e às vezes ter que aceitar o que o outro fala e aceitar que nós não estamos com a palavra correta, que o outro naquele momento está trazendo o melhor dele, uma complementação para a equipe, e a gente aceitar humildemente essas contribuições. Trabalhar em equipe, principalmente a função do coordenador, do voluntário, é perceber os dons e as habilidades de cada membro da equipe e distribuir corretamente as funções para cada um, para que ele consiga, dentro da função que lhe foi dado, realizá-la com alegria e com eficiência. Muitas vezes o coordenador não se atenta a esses detalhes e coloca uma pessoa numa função que ela não tem capacidade, ela não se sente à vontade para realizar, ela não tem vontade de realizar e ela não vai realizar bem e às vezes pode até desistir do voluntariado. Então, trabalhar em equipe é todo mundo contribuir,
mas dentro da medida do possível, cada um executar a sua função de acordo com as suas habilidades e seus dons. Não vejo como um coordenador pode montar um grupo ou um curso de Educaê e não ter voluntários ao lado dele. Não é possível, por quê? Porque vai ficar um curso de um dono só, e sem a contribuição, sem a vivência, sem a convivência dos demais voluntários que deveriam estar integrando a equipe de Educaí. Então, preste atenção, procure sempre ir a cada curso que acontece, você ir recrutando voluntários para que você possa ter uma equipe que te apoie de uma maneira adequada. Todo voluntário, e sempre quando eu falar em voluntário, estou falando também dos coordenadores, dos líderes, ele tem que ter a empatia, olhar para o outro, tanto da sua própria equipe, como os que estão nos procurando e fazendo o curso do Educaê, olhar para o outro e ver no outro a situação que ele vive. Não é a gente dar conselhos e falar, se eu estivesse no seu lugar, nós nunca vamos estar no lugar do outro, mas é você olhar para o outro e falar, eu entendo a sua dor e me comovo com ela, eu vou estar ao seu lado para te ajudar, te apoiar no que for preciso. É caminhar junto com o outro, entendendo a situação que ele está passando e dando o apoio necessário. Respeitar a pessoa que está ao nosso lado, à nossa frente. Nós temos que respeitar a nossa dignidade como pessoa humana e respeitar a dignidade do outro. Esse é o nosso primeiro princípio ético. Então, o coordenador, o voluntário, ele tem que ter aquilo que eu falei lá no começo, a docilidade, ter o respeito pelo outro e não passar que nem um trator em cima de todos, impondo as suas vontades, impondo o seu ponto de vista, sem ouvir, sem escutar o outro. O voluntário ele tem que estar comprometido com o programa. Agora eu estou falando já mais com nós voluntários do Amor Exigente. Nós temos que ter o comprometimento com a nossa proposta. É estar realmente nos horários que foram determinados. Se você, voluntário, faz parte de alguma das equipes ali que precisa chegar mais cedo, então, eu tenho que estar 20 minutos antes, realmente, só quando houver um problema que eu não estarei, mas procurar todas as reuniões, chegar com antecedência, executar a sua função. Se você executou a sua função e está vendo um outro voluntário com alguma situação mais complicada ou precisando de ajuda, é estar à frente ajudando os voluntários da equipe. Estar disponível para fazer o que precisa, o que é necessário. Estar aberto a todas as experiências. É saber que o outro pode ter outras experiências diferentes de você e que você pode aprender com ele. Resiliência para se adaptar às situações que vão aparecendo a cada reunião e em cada situação. É ir se adaptando. Nem tudo a gente consegue fazer como nós planejamos, mas o que nós podemos fazer dentro daquela circunstância, de uma determinada situação, sem levar toda a equipe ao estresse, sem ficar ali batendo pé firme, falando que regra é regra, sabe? É ter uma adaptação, seguir a metodologia, seguir o programa, mas ir fazendo as adaptações necessárias para cada momento, ter iniciativa, ver o que a equipe precisa, o que o curso, o que o participante está necessitando. Se é possível, vá ao encontro e ajude a resolver as situações que estão aparecendo. Comunicação. Isso aí é muito importante em qualquer setor. Os voluntários têm que ter diálogo.
tem que conversar entre eles, não adianta a gente ficar de mimimi, não adianta a gente ficar só pensando e não expressando os nossos pensamentos. O coordenador, o líder, ele tem que falar com clareza, com discernimento, e o que ele falar, ele tem que ter a garantia que chegou no outro e que foi entendido, interpretado corretamente pelo outro. Então, isso é muito importante, a garantia do entendimento das conversas. Então, quando você for passar uma função para alguém, é ter a clareza de dialogar, ver se o outro aceita aquela função, expor qual é a função dele realmente, deixar claro, não é falar, jogar as coisas na mão do outro e falar se vira. Não, a equipe tem que ter comunicação. Quando houver necessidade de uma equipe conversar com outra, que isso aconteça, se for necessário, que o líder faça essa intermediação de conversas. Isso tudo é muito importante. Ajudar lá, depois, na hora da partilha, os pais a terem o coordenador conversar com os pais de uma maneira correta, interpretação dessas conversas. Então, tudo isso, a comunicação é um elo, um momento muito importante, uma característica muito importante do voluntário. E o que não pode faltar é motivação. Voluntário não motivado não convence ninguém. Aquele voluntário que chega desanimado, não acreditando na proposta, ele não vai convencer o pai que o nosso programa é bom e que, se ele vivenciar, vai fazer a mudança de vida. Nós temos que ter brilho nos olhos para motivar a nossa equipe, puxar aqueles que estão mais desanimados, ou que estão passando por algum problema, alguma dificuldade, tentar ajudá-lo e motivá-lo, como motivar a equipe, os pais que estão vindo fazer o curso do Educaê. E o que eu falei um pouquinho agora há pouco, o acolhimento de novos voluntários. Nós temos que olhar para ter um olhar para buscar novos voluntários. E esse voluntário só vai querer vir para a nossa equipe se ele enxergar na nossa equipe coisas que lhe agradem. Então, se ele enxerga uma equipe que tem harmonia, uma equipe que mostra o quanto está feliz de estar servindo, da organização dessa equipe, do respeito que os membros dessa equipe têm, ele vai querer vir. Ele vai vir espontaneamente quando ele receber o convite. Tá? Então, ele vai dizer esse sim do coração. Não vai ser um decreto, ninguém consegue obrigar o outro a servir. Então, o nosso modelo, o nosso exemplo é que vai puxar novos voluntários. Não dá para fazer Educaê sem uma equipe, mesmo que muito pequena, mesmo que 2, 3 pessoas, mas nós precisamos de uma equipe, pelo menos no começo, pequena, mas que depois vá se ampliando e vá crescendo. E o voluntário tem que incorporar o programa. Isso aí não tem jeito de você participar de um programa e não acreditar e não vivenciar o programa que você está pregando. Então, o que eu fiz até agora? Eu falei do perfil do voluntário. Agora nós vamos falar da metodologia. Você, voluntário, pertence a um programa, a uma proposta. Você tem que conhecer esse programa. Você tem que conhecer a metodologia desse programa. Esse programa ele tem a sua filosofia, tem a sua missão, a sua visão, etc. E tem uma metodologia, um método para ser executado. Então, ele tem um início e você tem que ir até o final desta metodologia para você atingir o objetivo proposto pelo programa. Então, se nós do Educaê temos como objetivo, lá na frente, diminuir o uso e o abuso de drogas, como nós vamos atingir esse objetivo? Qual o método que nós vamos usar? E é esse método que eu vou agora falar com você.
Primeiro, o Educaê se apoia nas propostas do amor exigente. Então, nós temos os nossos 12 princípios básicos e éticos, a espiritualidade pluralista e a nossa responsabilidade social. Então, o Educaê, ele também se mantém nos alicerces de todo, como acontece com qualquer setor do amor exigente. Lembrando que nós temos 12 princípios básicos, e quando nós falamos no princípio, nós devemos sempre falar o enunciado desse princípio. Então, a palavra identificador é a que vai remeter a gente ao princípio, porém, o princípio, o enunciado, por exemplo, do primeiro princípio, os problemas da família são inerentes ao mundo atual, têm raízes na cultura e na sociedade. Por exemplo, o comportamento dos filhos afeta os pais, o comportamento dos pais afeta o comportamento dos filhos. É um princípio influenciador, que vai influenciar o outro. Muitas vezes a gente fala só o sexto princípio, influenciador, ou o sexto princípio, comportamento. Não é princípio, não é o enunciado, é só uma chamada para fazer a gente se remeter e buscar qual é o enunciado. Então, toda vez que falarmos de princípio, falamos o enunciado completo. Assim acontece também com os princípios éticos familiares. Lembrando que os princípios, eles têm uma conexão entre eles. Um vai puxando o outro e um está amarrado ao outro. Então, a reflexão de cada princípio, a proposta de se fazer uma ação, ela não é solta, ela tem uma sequência correta, coerente. Então, toda vez que a gente fala no primeiro princípio, muitas vezes, ao falar do primeiro princípio, a gente traz alguma coisa, lembrando lá do 12º, do sexto princípio. Por quê? Porque todos eles estão amarrados um ao outro. E é uma maneira da gente entender que todos os princípios têm coerência um com o outro e ao abraçar, ao vivenciar todos eles, é a que vai dar o conjunto correto para ter uma melhor qualidade de vida. Como acontece o Educaê? Então, eu estou falando para vocês, apresentei para vocês dentro da metodologia os nossos pilares, agora como vai acontecer o curso de 15 encontros do Educaê? Nós vamos iniciar com uma sensibilização, depois nós teremos 6 princípios, os 6 primeiros princípios estudados, depois nós teremos uma paradinha para o reafirmando posições, mais os demais princípios na sequência do 7º ao 12º e encerrando com trocando sonhos por ideais, que é o último encontro. Então, nós teremos 15 encontros, são 12 princípios e mais 3 reuniões que nós colocamos dentro do curso. Essa sequência deve ser seguida dentro do possível. Depois eu falo mais alguma coisa sobre isso, mas a gente deve procurar seguir sempre esta sequência. Então, lá, primeiro encontro, sensibilização. Qual é o objetivo? O que fazemos nesta sensibilização? É quando nós convidamos as pessoas para virem a uma palestra, e nesta palestra nós vamos vender nosso peixe. É uma palestra motivacional, com o objetivo de sensibilizar as pessoas que estão ali nos ouvindo pela primeira vez, a grande maioria, a participar do nosso curso que nós vamos propor a eles que vai acontecer. A gente vai falar sobre o curso lá no final desta sensibilização. Então, nós temos que fazer uma sensibilização que agrade ao nosso público, onde nós vamos falar quem somos,
por que estamos ali, o que vai acontecer e por que seria importante ele fazer o curso com a gente. Então, é o momento de vender o nosso peixe. Terminado a sensibilização, a gente vai entrar nos 6 primeiros princípios, uma vez por semana, nós vamos ver daqui a pouco, e lá no meio nós vamos trabalhar o 7º encontro, que é o Reafirmando Posições. E o Reafirmando Posições tem como objetivo fazer um resgate do que fizemos até agora, pegar dos pais um retorno do que eles estão achando, se eles estão conseguindo aplicar a nossa metodologia, o que eles estão aprendendo na vida deles, quais foram as modificações que eles já tiveram até o momento, se tiveram alguma experiência positiva, alguma experiência negativa. Então, é o momento daquela paradinha para nos fortalecermos e vermos o que está sendo de positivo para aqueles pais que estão vindo ali. E fazer um resumão do que fizemos até agora, nos 6 primeiros princípios. E por último, depois nós temos mais 6 princípios, que é do 7º ao 12º, e vamos para o último encontro nosso, que é Trocando Sonhos por Ideais, onde nós vamos falar do sonho da FEAE, que é ter o Educaê em todas as regionais, em todas as famílias, etc., e convidar os participantes a trocarem um doce sonho, um sonho de padaria, que a gente compra lá na padaria, por um sonho de cada um. Então, você vai com um doce sonho e fala para ele, quem gostaria de trocar um doce sonho por um sonho? Daí a pessoa vem, fala o sonho dela e você dá o doce sonho. É um momento muito bonito para a gente fechar o nosso curso. Normalmente, o último sonho fica para o coordenador, e esse coordenador geralmente coloca um sonho mais amplo, mais consistente, onde ele pode pôr que ele gostaria que na cidade, por exemplo, onde você mora, que tenha o Educaê em todos os lares. Daí você veja qual é o sonho que cabe melhor diante da sua realidade. Então, falei agora com vocês os 3 momentos lá diferentes, que é a sensibilização, o reafirmando posições e o sonho. Temos os princípios acontecendo nesse intervalo aí. Vamos falar sobre o que acontece com cada reunião onde nós vamos estudar o princípio? Então, vamos lá. Nós temos passos da reunião de Educaê. Então, quando a gente for fazer o estudo do princípio, como acontece uma reunião onde nós estamos fazendo o estudo do princípio? Porque a sensibilização, o reafirmando e os sonhos, eles são reuniões diferentes. Agora, depois, quando estuda o princípio, nós temos uma sequência. Qual é essa sequência? Primeiro, as reuniões acontecem por 2 horas, onde nós vamos fazer o estudo do princípio, a partilha e a meta. Então, nós temos mais ou menos 1 hora para fazer o grupão, onde nós teremos todos sentados numa única sala, trabalhando o estudo do princípio. Depois, nós nos subdividimos em grupos e trabalhamos mais 1 hora, partilha e metas. Vamos estudar essa primeira parte, o grupão, vamos falar. O que acontece no grupão? O acolhimento. Você não vai chegar lá e já falar sobre o princípio. Então, de alguma maneira, você tem que começar acolhendo as pessoas que estão à sua frente. Então, elas já passaram lá pela recepção, já devem ter feito o seu crachá, ou pegaram o seu crachá que já estava pronto, e já estão sentadas à sua frente. Vamos fazer o acolhimento verbal agora. Como vai você? Cada vez melhor? E eles devem responder. Que dia é hoje? Perguntamos. E eles devem responder: o primeiro dia da minha nova vida.
Então você pergunta como vai você, eles respondem cada vez melhor. Nós perguntamos que dia é hoje e eles respondem o primeiro dia da minha nova vida. Então você também tem que ter essa animação, porque não é pergunta para ele, como vai você? Não, como vai você? Cada vez melhor, eles vão falar, para que tenha realmente essa troca de energia, que as pessoas realmente acreditem no que estão falando e não repitam como papagaios. Daí você pergunta, acolhe todos que estão vindo, quem veio pela primeira vez, fala que eles estão no lugar certo, porque durante o curso, muitas vezes, as pessoas vão chegando porque ficam sabendo pela irmã, pelo parente, pelo vizinho, que está tendo um curso bom, e eles vão chegando e nós vamos acolhendo. Então, sempre que tiver alguém nova, acolher, falar que estão no lugar certo, se você dá uma olhada se todo mundo está com crachá, se você percebe que alguém está sem crachá, já orienta que procure um voluntário para que pegue o seu crachá ou faça o seu crachá, se passou desapercebido lá na recepção. Por quê? Porque é importante a gente saber o nome, chamar o outro pelo nome dele. E sempre lembrando que se alguém faltar, que não desanime, que não ache que perdeu o curso todo. Faltou? Venha, volte na próxima semana. Deixe que todos venham a qualquer momento ao curso. Lembra quando eu falei dos princípios, que um se liga ao outro? Então, se ele chega no meio do curso, ele já vai começar a ouvir alguma coisa e vai começar a aplicar dali para frente na vida dele, e aos poucos a gente vai fazendo os resgates dos princípios que ele perdeu. Nunca deixar de fazer o curso. Também nesse primeiro momento, nesse grupão, a gente tem que abordar alguns temas, por exemplo, sigilo, captação de recursos, falar sobre a nossa literatura, dar alguns recados gerais. Então, vamos destrinchar um pouquinho cada item desse. Sigilo, o que você diz aqui, o que você ouve aqui, aqui permanece. Você vai falar para mim, mas Bernadette, está faltando um macaquinho que está com a mãozinha no olho. Não, não está faltando um macaquinho. Na prevenção, não precisamos ter o macaquinho do olho. Por quê? Porque na prevenção as pessoas vêm para buscar conhecimento, para buscar prevenção. Ele não veio porque tem um desafio de dependência química na sua família, onde o participante, o pai, a mãe, chega muito machucado, muito destruído, e ele sabe que se ele está procurando um amor exigente, as pessoas vão saber que ele está com algum problema com droga na família. Então, nesse primeiro momento, a pessoa que vem até a gente não quer que ninguém saiba que ela está ali. Depois ele vai entender a proposta, vai ver que não existe esse negócio que ninguém pode saber, e ele aos poucos vai se desvencilhando dessas amarras. Mas no começo, lá no problema instalado, a gente tem que ter esse respeito. Agora, nós não, nós temos que ter sigilo do que você ouve aqui. O que você ouve aqui com relação aos depoimentos, sobre as partilhas da vida. Agora, que o nosso grupo é bom, falar sobre os princípios, falar sobre a equipe, isso tudo pode ser falado. Então, o que a gente diz aqui sobre as nossas vidas, nossas partilhas, o que você ouve aqui nas nossas partilhas com respeito à vida do outro, nós permanecemos em sigilo. Captação de recursos, nós temos que realmente fazer a captação de recursos, responsabilidade social, é uma responsabilidade pessoal para manter o programa de amor exigente, é através da sacolinha que a gente vai conseguir recursos para manter o curso Educaê que está acontecendo, desde a entrada, desde o banner, do audiovisual, da manutenção das crianças lá no amor exigentinho e tudo mais. Então, é muito importante nós mostrarmos para o nosso pai, para a nossa mãe, para quem está fazendo o curso com a gente, da importância dele fazer a doação voluntária dele, e inclusive para a gente ajudar a nossa Federação de Amor Exigente. Informações gerais, a cada semana você pode dar uma pincelada em algum aviso. Veja qual é o aviso necessário sobre o curso que está acontecendo. Em uma semana, você fala sobre a nossa revista, que ela tem uma assinatura anual, que ele vai receber mensalmente, a importância da revista. Falamos na outra semana sobre os programas de TV,
quais os dias que acontece, aonde acontece, que canal, que rádio e etc. Então, é nesse momento que nós vamos falar os avisos gerais. Então, entre o acolhimento e as informações gerais, nós temos que fazer isso mais ou menos, no máximo, em 10 minutos. Depois disso, nós vamos passar para a espiritualidade. Somos pluralistas, porém nós temos esses 5 minutos onde nós fazemos o quê? Uma comunhão com Deus, mas sempre respeitando as crenças de cada um, tanto dos membros da nossa equipe como quem está fazendo o curso. Então, nesse momento, é o momento da gente se desligar do mundo lá fora, desacelerar, e através de uma espiritualidade que é feita por um membro ou da equipe ou por um participante em 5 minutos. Nós temos que tomar o cuidado de não permitir e explicar e comunicar isso, que não são aqueles textos longos tirados da internet, do WhatsApp, aqueles vídeos cheios de músicas. Não, nós não queremos esse tipo de mensagem. Nós queremos o quê? Alguma coisa que realmente tocou a você, voluntário, a você, pai, ou a quem estiver fazendo a espiritualidade, que é um modelo de que você conectou com o ser superior, ou se conectou com uma outra pessoa, que você ajudou, ou foi ajudado pelo outro, e você percebeu uma força maior, superior. Então, nós podemos contar uma história, uma situação que vivemos, podemos até fazer uma oração, mas não uma oração cheia, cunhada, muito pesada em religiosidade. Não é que a gente é contra, mas não é o momento. Nós temos maneiras e maneiras de fazer essa conexão e atingir o outro, fazer o outro se desligar e ir fazendo uma viagem interior de várias formas, sem ser com uma espiritualidade muito, muito cheia de religiosidade. E, logo em seguida, já convocamos quem vai fazer a próxima espiritualidade da semana que vem, para que ele possa se preparar. Daí, 10 minutos de acolhimento e recado, 5 minutos de espiritualidade, estamos indo para o aprofundamento do princípio. Nós vamos estudar nesse momento os princípios básicos e éticos. Nós vamos falar mais ou menos em torno de 30 minutos no máximo sobre o princípio básico, estourando 35. Por quê? Porque nós vamos ter que, em uma única reunião, falar o princípio. Diferente do problema instalado, onde a gente tem 4 reuniões do mês para falar sobre o princípio. Então, a gente pode destrinchar bastante o princípio vivido. Mas aqui não, nós vamos cada semana falar um princípio. Então, a gente gasta um pouquinho mais de tempo para dar um enfoque mais geral sobre o princípio. Falamos mais ou menos 30 minutos do princípio básico e 5 minutos do ético, tá bom? Então, nós já tivemos 15 minutos da primeira parte, então estamos falando aí de mais meia hora, mais 35 minutos, já estamos aí com quase 50 minutos de trabalhos no grupão. O princípio ético, ele pode ser feito de 3 maneiras. Ou o palestrante que fez o princípio básico fala o ético, então ele termina o básico e já faz um gancho para o ético, ou nós chamamos algum voluntário, um outro palestrante para fazer o ético, e esse voluntário pode ficar fixo e fazer todos os éticos, todas as reuniões, ou a cada reunião um voluntário diferente faz o ético. Isso fica a critério da sua equipe. O importante é falar do ético. Terminados esses primeiros 50 minutos do grupão, nós vamos agora nos dispersarmos, nos dirigirmos para os grupos de partilha. Então, nesse momento, a gente sai e vai cada um para a sua sala. Tá? Então, o importante é a gente caminhar rapidamente para a partilha. Por quê? Nós vamos ter mais 1 hora apenas
para trabalhar esse segundo momento do subgrupo. Na partilha, o que é importante? Nós temos um coordenador e, se possível, nós temos um segundo coordenador que vai ajudar, um vai apoiar o outro. O que esses coordenadores vão fazer? Ajudar os pais a refletir. Então, o que nós propomos é diferente do problema instalado, onde os pais vêm com muitos problemas semanalmente, por causa do desafio da dependência química na vida deles. Na prevenção, não. É um grupo muito mais leve, muito mais alegre. E ele vem e, às vezes, ele não sabe muito o que ele tem que falar. Então, nós, voluntários, temos que ir puxando dele, fazendo com que ele vá falando, e isso nós vamos fazer com algumas técnicas. Por exemplo, perguntando para eles o que foi mais importante na reunião, na primeira parte do encontro, o que tocou mais a vida dele, desde a hora da espiritualidade, do princípio, se houve algum teatro, alguma dinâmica, o que foi mais importante para eles. E depois nós vamos falar nas próximas gravações, quando a gente for trabalhar cada princípio, as perguntas pertinentes a cada princípio que você pode usar quando for necessário, só para você ter aonde se pautar, tá bom? Temos que trabalhar a meta. A meta é aquele compromisso que cada um vai fazer consigo mesmo para mudar a sua qualidade de vida. E então nós temos que pensar, colocar alguns objetivos que vão ser alcançados, se possível, até o final do curso, e para que a gente consiga esse objetivo, nós vamos trabalhando o quê? Metas semanais. Algumas semanas vão dar certo, algumas não vão, e o grupo vai ajudando aquele indivíduo a atingir os seus objetivos. Então, nós vamos trabalhar metas semanais, nós vamos partilhar, colocar as metas da semana e ver a meta que foi colocada na semana passada e se ela foi cumprida. Terminado a colocação de meta, nós estamos chegando ao final do nosso encontro semanal e nós fazemos a oração da serenidade e, após o encerramento da oração da serenidade, nós vamos organizar a sala onde a gente está para que a gente deixe a sala no perfeito estado em que encontramos, tá bom? Então, e terminamos, abraçamos, beijamos quando podemos, né? Quando não estamos em pandemia, e cada um para sua casa e retornamos a semana que vem. Então, entender como acontece é essa a nossa metodologia do encontro. Agora, é indispensável que pelo menos os voluntários conheçam a literatura. Não dá para você falar de um programa sem conhecer o seu programa. E aonde a gente encontra esse programa? Através da nossa literatura, tanto do adulto como das crianças, e através dos nossos cursos oferecidos pela federação, oferecidos pela sua regional e etc. Através dos programas de televisão, hoje em dia, nesse momento que estamos vivendo, com as lives, com o Zoom, onde fazemos vários encontros. Então, é importante o voluntário conhecer o programa. E, se possível, a cada reunião, ele ir estimulando quem está fazendo o curso com a gente a também obter essa literatura e ir estudando e entendendo o nosso programa. Terminados os 15 encontros, né? Então, vamos lá de novo. Eu trabalhei com vocês o perfil do voluntário, vim trabalhando a metodologia. Estamos chegando no final da metodologia. Fizemos a sensibilização, do primeiro ao sexto princípio, reavaliando posições. Trabalhamos agora do sétimo ao 12º. Terminamos com o sonho. Daí eu trabalhei com vocês o que acontece em cada momento desse, na sensibilização, no reafirmando e no sonho, e trabalhei o que acontece em cada reunião. Terminado o nosso curso, nós vamos reavaliar como foi o curso. Foi bom, foi ruim,
o que teve de positivo, o que teve de negativo, o que podemos melhorar e já começar a preparar o próximo curso. Encerramos aí, de uma maneira bem sucinta, a nossa metodologia. Agora, eu vou passar para vocês o que nós temos, qual é a estrutura que nós devemos ter, o passo a passo prático para montar um curso de Educaí. Primeiro, determinar o local onde faremos o curso, o dia que iremos iniciar, qual será o dia da semana que acontecerá o curso, as reuniões durante os 15 encontros e em que horário. Então, vamos dar algumas sugestões. Por exemplo, nós fazemos 2 cursos, um no primeiro semestre e outro no segundo semestre. Por quê? Porque nós respeitamos o calendário escolar. Estamos falando de prevenção. Pais que têm filhos pequenos, filhos, adolescentes, jovens que ainda estão na escola. Então, a gente respeita as férias escolares dos membros da família. Então, nós podemos começar, geralmente, eu começo em março, porque fevereiro, quando as aulas estão voltando, como a gente utiliza muito a divulgação dentro de escolas, do bairro onde está acontecendo, ou dentro da própria escola, então a gente precisa de um tempo para articular isso junto à diretoria, professores, educadores, para fazer a divulgação. Então, a gente precisa de algumas semanas para essa articulação, então por isso que eu sempre falo da sugestão de começar em março. Se nós começarmos na primeira ou segunda semana de março, a gente consegue terminar os nossos 15 encontros antes das férias de julho, no comecinho de junho. Nós temos que levar em consideração que pode ter feriados nesse meio, que pode atrapalhar, nós podemos ter eventos no local onde a gente está fazendo o curso e não poder realizar o curso, por exemplo, festa junina, muitos antecipam, fazem um mês inteiro de festa e acaba, às vezes, prejudicando o curso. Tudo isso nós temos que ver. Se houver necessidade para não invadir as férias, às vezes a gente tem que juntar um ou outro princípio ou suprimir, por exemplo, algum encontro. O importante é diminuir o menos possível. Se houver necessidade, ok, mas tentar manter a íntegra do nosso curso. Então, a gente sugere, às vezes você pode juntar o segundo com o terceiro, que são bastante afins, o sétimo com o oitavo, ou o nono com o 10º, mas tentar fazer individualmente cada um. Se houver necessidade para não entrar no período escolar, então melhor. O segundo semestre, geralmente a gente começa na segunda semana de agosto ou na primeira, tudo vai depender do seu calendário, para terminarmos no máximo no meio e no final de novembro, no máximo. Lembrando que no segundo semestre as pessoas já estão mais cansadas, os pais já estão chegando ao final do ano, com as crianças às vezes atoladas em provas, em recuperações, etc. Então, o curso tem que terminar o quanto antes, as festas de final de ano e tudo mais. Um bom horário para a equipe, para os pais, para professores, aonde você estiver dando o curso. Onde nós podemos fazer o curso de Educaí? Qualquer lugar que abra as portas para a gente. Se tiver possibilidade de fazer em escolas, que eles forneçam a estrutura da escola, muito bom. Tá? Então, você pode fazer parcerias com as escolas, eles fornecem, às vezes, o data show, a mídia, a multimídia, etc., que às vezes o grupo ainda não está começando, não tem dinheiro para comprar. Então, a gente vai fazendo as nossas parcerias e a escola tem o nosso público-alvo, que são as crianças e adolescentes. E os pais estão, às vezes, bem mais engajados, o diretor pode comprar a ideia e divulgar muito bem o curso para a gente. Mas qualquer lugar pode ser feito, em igrejas, associações e cursos. De preferência, um local de fácil acesso e, se for possível, com estacionamento para que os pais, principalmente em cidade grande, que tem dificuldade de estacionar, tem a violência, etc., então, se houver um estacionamento, facilita e encanta mais os pais de quererem ver. Um local
onde a gente possa fazer aquele grupão, a sala principal, e se houver possibilidade, subsalas para a gente fazer as partilhas, inclusive, se houver um Amor Exigentinho, atender as crianças, adolescentes e jovens quando houver Amor Exigentinho. Outra coisa que é importante na estrutura, que a gente vai falando para vocês pensarem com antecedência, é o que você vai precisar de material para montar o seu grupo. Vai precisar de banner? Sim. Qual banner que você vai usar? Aonde você vai adquirir esse banner? Na FIAE? Você tem como pegar na FIAE? Você tem aonde pendurar esse banner? Você vai precisar de um tripé ou você vai ter um ganchinho, um preguinho lá onde você pode pendurar? Tudo isso tem que ver. Aonde você vai guardar os livros que você vai solicitar lá na FIAE, tanto para os seus voluntários quanto para ser vendido lá para os participantes? Você vai pôr numa mala, numa caixa organizadora? Você vai entregar uma pasta para os participantes no primeiro dia? Você vai precisar de crachás? Então, você vai comprar esses crachás? Vai pedir pela FIAE? Então, quando for pedir banner, for pedir livro, já pede os crachás? Ou você vai confeccionar os crachás aí mesmo? Outra sugestão, se você for dar realmente uma pasta para os participantes, o que você vai colocar lá dentro? Caneta? Você vai colocar bloco para anotação, papel sulfite? Você vai colocar lá uma oração da serenidade, já com a propaganda, a divulgação do nosso site da Federação Amor Exigente, para que ele possa ler sempre que ele quiser? Você vai colocar lá uma filipeta com a sequência dos nossos encontros, sem data, porque a gente pode ter flexibilidade de juntar um princípio com o outro, mas a sequência dos temas, dos princípios a serem tratados, e colocar o enunciado completo daí nessa filipeta, nesse papel que vai ser entregue. Então, não estou falando que você tem que fazer isto, mas se você for fazer, você tem que pensar quando você estiver junto com a sua equipe planejando o curso. Então, eu coloquei aqui algumas sugestões de banners, de sigilo, espiritualidade, captação de recursos, meta. Coloquei outros banners com outras frases que você pode adquirir, porém, não estou falando que você vai ter que adquirir todos, você não vai ter nem onde guardar tudo isso. Mas quais você vai querer ter? Há necessidade? E você vai ter recursos para isso? Vai adquirindo aos poucos? A seu critério. Outro momento importante, outro detalhe importante é o coordenador, quando vocês estiverem fazendo o planejamento do curso, vocês já definirem os palestrantes, tanto do básico como o ético. Quem vai fazer cada item, quem vai fazer a sensibilização, quem vai fazer o estudo de cada princípio básico e do ético, e reafirmando posições e trocando sonhos por ideais. Que datas que isso vão acontecer, já prevendo os feriados. Precisamos elaborar um convite, então eu coloquei aqui para vocês um modelo de convite. Tem outros modelos, que não dava para colocar todos. Então, aqui em Campinas, por exemplo, nós usamos esse modelo que nós criamos. Você pode criar o seu. E no verso, nós colocamos alguns detalhes sobre o curso, e isso aí você vai ter que divulgar. Nós fizemos um A5, por exemplo, do mesmo convite, com alguns detalhes maiores para ser colocado no comércio, no salão de beleza, na academia, que é no formato A5. Então, o outro a gente entrega individualmente e este entra como propaganda nos estabelecimentos comerciais. Quem convidar? A todo mundo, a comunidade em geral. Pais, avós, professores, jovens, líderes de comunidade, quem quiser vir ao nosso curso. Onde divulgar os convites? Em qualquer local também. Missa, escola, centro espírita, cultos, escola do bairro, comércio, reunião de pais, lá no grupo permanente mesmo. Temos que lembrar que aqueles pais têm filhos que não são dependentes químicos, que têm irmãos que são menores, são jovens, adolescentes, que a gente tem que dar atenção para eles. Então, esse pai pode vir do nosso curso para ter um outro olhar com os demais filhos do casal, da família,
E você só vai ter o cuidado de não deixar que ele faça partilha sobre a dependência química. Dependência química é lá no problema instalado. Aqui nós vamos trabalhar prevenção. Como convidar? Pessoalmente, entregando o convite na mão, no caderno das crianças na escola, convites pequenos, distribuição de folhetos, panfletagem, faixas, do jeito que vocês acharem conveniente na realidade de vocês. Normalmente, na sensibilização, eu gosto muito de entregar uma inscrição no final da nossa sensibilização para quem quiser já fazer a inscrição ali no ato. Isso facilita muito a gente para fazer os crachás com antecedências. Então, quem já ficou sensibilizado e fala assim, eu quero fazer, já pega os dados ali na hora. Uma coisa importante, você tem voluntário para trabalhar o amor exigentinho? Se você tem, você comunique que haverá o atendimento para o amor exigentinho. E esses voluntários, eles vão atender a qual faixa etária? 4 a 8 anos, 9 a 13, 14 a 18, ou as 3 faixas etárias, ou 2 faixas etárias. Então, nesse convite, por isso que a gente tem o planejamento, você vai colocar se haverá o amor exigentinho e qual faixa etária que será atendida. E já deixar claro para os pais. Não adianta trazer criança de 1 ano, 2 anos, que nós não somos babás, nós não trabalhamos com eles. Nós fazemos o trabalho do princípio na vida de toda a família, inclusive das crianças. Se os pais não têm certeza ou querem convidar outras pessoas, eu entrego esse convitinho, para inscrição, onde eu coloco a oração da serenidade, e aqui embaixo eu coloco um WhatsApp para que as pessoas possam fazer a sua inscrição pelo WhatsApp. E daí lá ela fala os detalhes do nome, se vai trazer filhos para o amor exigentinho, se houver, etc. Então eu ponho oração, pelo menos se ele não voltar, ele vai conhecer a nossa oração, o nosso logo e o jeito dele comunicar com a gente. Feito isso, nós, com as inscrições feitas, nós iremos trazer os crachás já prontos. Recebemos quem chega de última hora, quem chega sem ter feito inscrição, sim, fazemos um crachá manual ali, do jeito que a gente consegue, e bola para frente. Então, organiza melhor quando fazemos o crachá com antecedência, mas para evitar tumultos. Mas não houve possibilidade, as pessoas chegaram sem avisar, colhemos do mesmo jeito e fazemos ali na hora. E dali para frente nós vamos trabalhar os encontros. Daí eu costumo também, no primeiro, quando eles retornam, né, eles já vão saber a sequência do que vai acontecer, dos princípios que vão acontecer, e costumo também, lá no primeiro, quando a gente vai trabalhar o primeiro princípio, no final, que as pessoas já retornaram após a sensibilização, retornaram ao nosso curso, perguntar se as pessoas gostariam de participar do nosso grupo de WhatsApp. Então, é muito importante a gente deixar claro que esse grupo vai ser um grupo para recados, não vai ter bom dia, boa tarde, boa noite, assuntos políticos, religião, etc. Inclusive, depois, eu não coloquei aqui, mas quem precisar tem as regras do grupo, que a gente coloca aqui em Campinas, e essas regras, toda vez que a pessoa posta alguma coisa que não é condizente com as regras do grupo, a gente posta essa mensagem falando, as regras do grupo são essa, tá bom? Então, por que é bom ter esse WhatsApp, esse grupo? Para comunicar. Às vezes tem algum imprevisto no local que a gente está fazendo o curso, não vai poder ter a reunião naquele dia, vai faltar energia, porque o bairro vai ficar sem energia, furou um cano e a igreja vai ficar fechada. Então, qualquer imprevisto tem como comunicar a todos, passar recados importantes durante a semana. Então, tudo isso nós podemos conseguir
e deixar à vontade que as pessoas entrem ou não no nosso grupo. Mas é sempre bom ter um meio de comunicação. Quem não estiver no grupo, nós temos depois que arrumar um jeito de comunicar. Sempre no estudo do primeiro princípio, quando a gente tem a primeira partilha, gosto muito de entregar essa filipeta para que a pessoa possa levar e marcar as metas semanais. Primeiro, uma ou duas palavras para ela lembrar durante a semana da proposta dela, do compromisso dela. E segundo, no decorrer das semanas, ela vai percebendo a evolução da vida dela, o quanto está melhorando e quanto está caminhando, se não está, se está patinando. Então, isso aí vira um retrato para ela ir se avaliando. Lembrando também que lá no último encontro nós precisamos fazer a dinâmica do sonho. Esse sonho que eu apresento para você aí é aquele sonho que a gente compra na padaria, que vem recheado. Só que quando a gente compra na padaria, geralmente esses sonhos são grandes. Então a gente tem que pedir para eles que façam um sonho pequeno. Se você não conseguir esse sonho, você pode usar o sonho de valsa. O importante é essa analogia com um sonho. Esse sonho que você vai mandar fazer na padaria deve ser do tamanho do sonho de valsa. Por quê? Porque a pessoa só com uma bocada, ou no máximo duas, ela engole e acabou o sonho. Senão ela fica com aquele sonho na mão, rolando, às vezes ela não gosta do sonho, ou não pode comer, fica aquele sonho na mão dela. Então, fazer sonhos pequenininhos. Se você não conseguir os sonhos de padaria, pode utilizar o sonho de valsa. E, no final, você pode fazer uma confraternização, que também é opcional, mas tem que ser montada uma estrutura dessa confraternização. Ao término de cada curso, nós costumamos mandar um WhatsApp agendando, agradecendo a quem participou e já convidando para que eles, já fizemos esse convite quando nós fizemos a dinâmica do sonho, mas reforçando que, se for possível, que a gente gostaria de tê-lo como nosso voluntário. E saber que, falando para ele, que quando iniciarmos um novo curso, nós vamos avisá-los. Durante o curso, se houver desistência de participantes, é sempre bom você tentar entrar em contato para ver o motivo da desistência, se for um motivo pessoal, ok. Agora, se foi porque não se adaptou, não gostou, tentar entender o que houve para você ir melhorando tanto a performance da sua equipe como do próprio curso. Podemos fazer um mundo melhor. Acredite nisso, voluntário. Você pode melhorar o mundo. Eu posso melhorar o mundo. Dona Mara nos ensina: estar no amor exigente é colocar-se a serviço da comunidade, contribuindo para a transformação de uma época. Nós podemos transformar essa época, essa era que nós estamos vivendo, melhorar, fazer a vida do outro, mas principalmente da minha vida, um pouco melhor. Contem sempre com a nossa equipe. Se precisar entrar em contato, bernadette.maciel@gmail.com, tenho aí o meu WhatsApp. Nos outros vídeos você vai ter o contato de toda a nossa equipe nacional, então estejam sempre à vontade para tirar as suas dúvidas. Um grande abraço e meu muito obrigada.